Deus te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um... conhecendo para viver mais a palavra de Deus. Não basta só conhecer, nós temos que viver essa palavra. E essa palavra é uma palavra viva e uma palavra para que você e eu possamos viver em nome de Jesus. Amém? Bom, nós começamos fazendo um estudo, né, a respeito de dízimos. Os dízimos são válidos para os dias de hoje? Nós já fizemos a primeira parte, já fizemos a segunda parte, e hoje é a última parte. E eu espero que esse estudo possa ser esclarecedor para você, né? Para que nenhum julgo esteja sobre a tua vida. Amém? Que a gente possa ter a liberdade de viver esse evangelho, de viver essa palavra em liberdade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma opressão, sem nenhum jugo, em nome de Jesus. Bom, nós não concluímos nada ainda. Hoje deve ser o dia que você e eu cheguemos a uma conclusão, verdade? Bom, eu já cheguei na minha conclusão, eu acho que depende de você chegar na tua conclusão. Se você dá o dízimo, continua dando, né? Agora, no final do estudo, você vai responder se você deve dar o dízimo ou não. Como é que você deve contribuir? Então, isso é no final do estudo. Esse estudo não diz que você não deve fazer nenhuma oferta para a casa do Senhor, não é isso, não. Esse estudo serve para dizer que o dízimo ele é do Antigo Testamento e que nós não temos nenhum peso se damos ou não damos. Não existe que Deus vai te castigar porque você não deu o dízimo. Não existe isso, ok? Bom, até o final você vai ver a conclusão disso em nome de Jesus. Nós vimos na parte 1, que nós falamos lá sobre dízimo, sobre dízima, se Deus pede para trazer os dízimos hoje, né? Vimos o que diz a Bíblia, o dízimo ante a lei de Moisés, antes da lei de Moisés, antes que tivesse uma lei, uma obrigatoriedade, né? O dízimo na lei de Moisés, quando foi instituído o dízimo, e falamos do dízimo no Novo Testamento. Na parte 2 desse estudo, nós falamos sobre o dízimo no Novo Testamento, sobre a autoridade de Jesus. Ou seja, Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas, né? E falamos sobre as ofertas no Novo Testamento. E hoje nós começamos, né, a última parte desse estudo. Que lei se aplica hoje? Você me perguntaria, ok, pastor, que lei se aplica hoje? E aí eu digo, não vivemos mais sobre a lei mosaica, sobre a lei de Moisés, aquela lei sacrificial, aquela lei cerimonial. Hoje nós não vivemos mais sobre isso, né? Jesus cumpriu e aboliu essa lei com a sua morte, mantendo somente a lei moral. Essa lei moral, ela não veio com a lei de Moisés. Essa lei moral, ela veio lá com Adão e Eva. Então, essa lei moral, ela sempre existiu e ela não vai deixar de existir, né? E nem Jesus quer ou queria que essa lei fosse abolida. Não, essa lei continua. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, nós estamos mortos para a lei, nós morremos para a lei. Jesus veio, né, e ele cumpriu a lei e aboliu a lei. Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos,
de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, nós estamos libertos da lei. Então não existe mais aquele jugo de que o devorador vai consumir o seu dinheiro, o que você ganhou, se você não trouxer o dízimo. Nós estamos fora da lei, nós estamos libertos através de Jesus Cristo, através dessa autoridade que Jesus Cristo tem e essa autoridade que Jesus Cristo teve na terra. Então, nós estamos libertos desta lei. Gálatas capítulo 4, versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ou seja, nós somos livres. Então, eu gostaria que você lesse Gálatas capítulo 4, versículos de 21 a 31, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre voltar para a lei. Ou seja, a lei funciona como um tutor para trazer o povo a Cristo, mas não estamos mais sob esse tutor. Na verdade, nós estamos debaixo da graça. Jesus cumpriu a lei. Nós não queremos voltar para a época da lei, né? Voltar para a lei significa uma separação de Jesus Cristo. Quando você fala em aplicar a lei, você simplesmente está inutilizando o sacrifício de Jesus. E você pode ver isso lá em Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 6. Aqueles que desejam estar sobre a lei estão abandonando a liberdade em Cristo. E sabe fazendo o quê? Retornando à escravidão. As pessoas que voltam à lei estão decaindo da graça e se separando de Jesus Cristo. Isso você vai ver aí em Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 6. Mas nós vamos ler aqui Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Não se submetais ao jugo da escravidão. Vivemos sob a autoridade de Cristo. Temos que encontrar a autoridade de Jesus, né? E não a religiosidade. Ou seja, nós estamos debaixo da nova aliança. É essa nova aliança que ele nos deu através da sua morte. E se você quer voltar às práticas da lei, você anula o sacrifício de Jesus. Você quebra essa nova aliança. Você desfaz da autoridade de Jesus na nossa vida. Veja Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Ou seja, Jesus é o nosso mediador. Não existe mais nada entre nós e Deus, somente Jesus. Não existe mais a lei, não existe mais o sincretismo religioso que muitas vezes nos trava e nos impede de viver esta graça, nos impede de viver este amor, nos impede de viver essa mediação de Jesus conosco através de Cristo. Ou seja, nós não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais. Como contribuir no Novo Testamento? Então, veja, nós não estamos falando de oferta e não estamos falando de dízimo, estamos falando de contribuição. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana,
cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ou seja, como é que a gente vai contribuir? Jesus fala através de Paulo, né, que nos ensina que as igrejas devem fazer coletas, nas quais os cristãos darão de acordo com a sua prosperidade. Ou seja, eu não tenho que tirar da onde eu não tenho para ofertar ou para contribuir na casa do Senhor, né? Temos que dar, sim, mas essa contribuição deve ser feita com amor, com generosidade, com alegria, conforme tensionamos em nosso coração, conforme está dentro do teu coração. Muitas vezes, em muitas comunidades, muitas igrejas, o dízimo e a oferta, ele é ministrado de uma forma tão incisiva que acaba constrangendo a pessoa e a pessoa acaba dando aquilo que ela não tem. E não é isso que Deus quer. Não é para isso que Jesus veio. A igreja ela ela precisa do dinheiro, ela precisa, mas você tem que contribuir conforme o teu coração. E a gente vê isso lá em 2 de Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 12, e capítulo 9, versículos de 1 a 9. Veja que esses textos que a gente está colocando aqui é para que você busque na sua Bíblia e para que você confira aquilo que nós estamos falando. São textos longos e a gente ia ter que tomar muito tempo para que a gente pudesse ler tudo isso daí. Portanto, podemos dar mais que 10% ou menos que 10%. Temos que usar nossos recursos financeiros e todos os outros recursos no serviço do Senhor, no serviço da proclamação do Evangelho, não do enriquecimento pastoral, não do enriquecimento da igreja, não do enriquecimento pessoal de pessoas que estão lá metidas na igreja, mas sim para que a igreja possa levar a palavra de Deus, a igreja possa servir a comunidade, a igreja possa ajudar os irmãos que estão menos favorecidos. Ou seja, creia nisso e arranque de você esse jugo que tem prendido você, muitas vezes obrigado você a entregar valores, a entregar coisas que você não podia fazer. Ou seja, a nossa contribuição deve ser feita com amor, com generosidade e com alegria, conforme aquilo que Deus propõe no nosso coração. Esta é a palavra, não é? Deus propõe no teu coração. E a respeito das bênçãos? Malaquias pregou, não é? Lá em Malaquias 3,10, ele pregou para uma nação carnal, uma nação pecaminosa, que estava sofrendo as consequências carnais do seu pecado, as consequências carnais do pecado, e o que ele estava fazendo era fazendo com que a nação pudesse voltar e se arrepender daquilo que ele estava fazendo. Ele prometeu bênçãos materiais de Deus para aqueles que tivessem ou que se arrependesse da sua desobediência. Veja que a maioria das situações que nós não passamos porque Deus está te provando, nós não passamos porque Deus quer te castigar, não. Nós passamos pela nossa desobediência. Nós desobedecemos a Deus, isso é pecado. E todo pecado tem uma consequência. E as consequências Deus não vai te livrar. Você vai ter que passar cada uma delas, ok? Não encontramos esta importância material no Novo Testamento. A gente não vê isso lá no Novo Testamento. Deus garante aos fiéis que eles não precisam se preocupar com as necessidades da vida.
Veja o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, o que o Novo Testamento fala não é que você vai receber a 30, 60 e a 100 por um, como muitos pregadores usam esse texto para falar de dízimo. Não é que você vai ser morto, como muitos pregadores usam o texto de Ananias e Safira, que nós falamos no domingo passado e falamos na quinta-feira passada. Você pode ver aí o estudo e o culto que nós fizemos, né, que está aí no YouTube. Ou seja, não tem maldição, não tem bênção se eu dou mais ou se eu dou menos. Ou seja, eu não tenho que ficar preocupado com essas coisas. Né? Veja Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 33. E você vai ver, né? O Novo Testamento não promete luxo. Não tem promessas. Não tem promessa de luxo, de conforto, de riqueza. Jesus sofreu nesta vida. E assim, se seus seguidores, por acaso, sofrerem, se por um acaso sofrerem, não se consideram amaldiçoados. Não vai se considerar amaldiçoados porque você está sofrendo. Veja lá o que Jesus fala em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, quando Jesus fala aqui o cêntuplo, aí já começa a regalar o olho da moçada, né? O cêntuplo. O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Aí quando ele fala assim, com perseguições. Ou seja, não pensa que o seguir a Jesus vai trazer para você luxo, vai trazer para você riqueza. Você pode até ter isso, não porque você é cristão. Você pode ter pela tua profissão, pelos teus investimentos, por aquilo que você tem feito, né? É lógico, pela bênção do Senhor sobre a tua vida. A preocupação com a prosperidade material, na verdade, nos distrai da meta celestial. Ou seja, Jesus sofreu e, na verdade, você e eu queremos que tudo caia do céu e a gente não sofra nada. Jesus padeceu e nós queremos ter os mesmos resultados de Jesus sem as consequências de Jesus. Nós queremos ter a vida eterna, tudo do bem bom, mas nós não queremos as perseguições, aquilo que Jesus sofreu. Então, Jesus sofreu trazendo para nós a libertação da lei. Né? E ele não prometeu nada além da vida eterna. Ao contrário, ele disse que você não deve estar preso a nada. Amém? Bom, nós vemos muitos pregadores que distorcem a palavra. Então, a gente vê lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é um texto maravilhoso, nós falamos desse texto já na parte 1 desse estudo. É um texto tremendo, é um texto que nos incentiva
a dar o que nós não temos para Deus, achando que realmente a gente vai receber a 30, a 60 e a 100 por um, achando realmente que as janelas dos céus vão se escancarar, como se eu estivesse fazendo uma troca com Deus. Eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, e Deus tem por obrigação em me ressarcir com juros e correção monetária. E não é assim que a coisa funciona. Aqueles que citam Malaquias 3:10 para exigir o dízimo e prometem prosperidade material, estão distorcendo a palavra de Deus e darão conta disso. Tenha certeza disso, que cada um vai dar conta daquilo que tem falado da palavra de Deus. E eu não estou fora disso, você também não está fora disso. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sabemos e por aquilo que nós ensinamos, por aquilo que nós aceitamos como verdade, por aquilo que nós falamos como verdade. Na verdade, eles estão enchendo os tesouros das igrejas ao desviarem a atenção de seus seguidores das coisas espirituais, para darem atenção às posses materiais. Veja que Pedro fala lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ou seja, Pedro advertiu sobre esses ensinamentos errados. Então, cabe a você e a mim, não é, buscarmos sabedoria e discernimento do Espírito Santo para nós decidirmos o que nós vamos fazer. Como é que nós vamos trabalhar. E, finalmente, veja que eu não usei a palavra conclusão, porque a conclusão é sua, mas finalizando esse estudo, o que eu posso te dizer? Embora os dízimos seja bíblico, não é cristão. Ou seja, Jesus Cristo não o afirmou no Novo Testamento. Ou seja, os cristãos do século I não observavam o dízimo. Você pode ver lá em Atos, que é o século I da era cristã, você vai ver que eles não falavam de dízimo. E por cerca de 300 anos, o povo de Deus não praticou o dízimo. Dizimar não foi uma prática aceita em grande escala entre os cristãos do século até o século VIII. Como muita gente usa, né, que Deus vai castigar, que Deus vai permitir que o devorador entre na sua vida. Está errado. Isso não é de Deus. E a gente vê o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus cumpriu a lei. Ele veio e cumpriu a lei. E aí eu posso dizer para você que o dinheiro é necessário. Na verdade, o dinheiro é fundamental para a sobrevivência na nossa sociedade. Então, para uma igreja funcionar, ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar água, ela tem que pagar luz, ela tem que ajudar os irmãos que são menos favorecidos ou estão passando por situações. Ela tem que promover o evangelho. As pessoas que trabalham na igreja, elas precisam ter o seu salário, ter o seu sustento. Como é que elas vão trabalhar na igreja e vão viver do quê? Do vento. O dinheiro é fundamental. Mas tudo deve ser feito com muita transparência. Isso é o que a maioria das igrejas não fazem hoje. Não tem uma prestação de contas, não tem uma transparência. Quanto entrou,
quanto saiu, para onde foi, quanto foi empregado aqui, quanto foi empregado ali. Essa transparência as igrejas não têm. E isso é complicado. Isso é complicado. E a gente vê aqui Paulo falando em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, Deus pode, mas não tem uma promessa. Deus não está dizendo, olha, me dá 10 que eu te devolvo 1.000. Ele não está dizendo nada disso. Mas que a gente deve contribuir conforme a gente propôs no nosso coração, conforme Deus falou com você. Ah, pastor, mas muitas vezes Deus não fala. Pois é, querido, não é que Deus não fala, é você que não escuta. É diferente. Nós temos que ter o coração aberto. Ou seja, o nosso canal de comunicação com Deus, ele tem que estar aberto. Deus sempre está com você, mas muitas vezes nós não estamos com Deus. Nós estamos em outra sintonia, em outro canal, nós estamos fora. E aí quer que Deus fale com a gente. Então, as contribuições elas devem ser feitas com amor, com generosidade e com clareza. Ou seja, tem que haver uma prestação de contas para que você saiba aonde está indo o teu dinheiro. O ato de ofertar ou contribuir no Novo Testamento era segundo a capacidade de cada um. Os cristãos doavam para ajudar outros, tanto como para apoiar obreiros, permitindo que eles pudessem viajar para fundar igrejas. Um dos testemunhos da igreja primitiva foi o de revelar o quão liberais eram os cristãos com relação aos pobres e necessitados. Ou seja, se você vai ofertar, se você vai contribuir, como você quiser chamar isso, que seja com compromisso. Um compromisso onde você está sendo alimentado. Na comunidade, na igreja, você está vendo qual é a direção da igreja. A igreja está cuidando de missionários, está cuidando de viúvas, dos órfãos. A igreja está gastando para levar o evangelho, ou a igreja está gastando para trocar o ar-condicionado, trocar o carpete, trocar as cadeiras. Então, você tem que ter um compromisso com essa organização. Teu coração tem que ser generoso, né? E a generosidade vem de viver o amor de Deus. Se você e eu não vivemos o amor de Deus, você pode dar o dinheiro que você quiser, a quantidade que você quiser. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, se não tiver amor, de nada valeria. Nada vale sem fazer por amor. Ou seja, nós temos que ter liberdade e liberalidade. Se está faltando alguma coisa, vai e contribui. Você pode. De repente, a igreja precisa de um ar-condicionado. Eu não estou dizendo que a igreja não deva colocar um ar-condicionado, mas de repente você tem uma empresa que pode doar o ar-condicionado para a igreja. Você faz essa doação para a igreja. Pronto. Ou seja, por quê? Porque você está vendo que a igreja está trabalhando. Você está vendo que almas estão sendo alcançadas, que pessoas estão saindo do pecado e estão vindo para a nova vida com Cristo, que vidas estão sendo restauradas, famílias estão sendo reconstruídas, gente está saindo das drogas e vindo para Cristo. Então, nós temos que ofertar e temos que contribuir para uma igreja que faz alguma coisa, para uma igreja que está vivendo os moldes da palavra do Senhor, vivendo aquilo que Jesus começa a ensinar nos evangelhos, que os discípulos continuam lá no livro de Atos, cada carta paulina, cada carta de Pedro. Ou seja, a igreja está vivendo isso?
Tá, então, querido, contribua com liberdade e com liberalidade, conforme as suas condições. Conforme as suas condições. Eu já conheci igreja que pediu dízimo no teu cartão de crédito. Não tenho dinheiro. Dá no cartão de crédito. Porque Deus vai te abençoar para você pagar daqui. Não, conforme as suas condições. Agora, tem que lembrar uma coisa. Essa condição, o único que vai saber é você e Deus. Então, você não tem que prestar balanço para ninguém sobre as suas coisas. Mas, na verdade, isso é uma faca de dois gumes, porque você pode dizer para as pessoas que você não tem condições e Deus sabe que você tem. Então, você vai estar em desobediência, você vai estar mentindo, você vai estar em pecado. Mas que você contribua conforme as tuas condições, sem que você seja obrigado, sem que haja uma obrigatoriedade, sem que haja um peso, sem que você seja levado, né? Levado, pressionado a isso. Não. Sem que isso seja um castigo. Olha, se você não der. A gente sabe que tem muitas comunidades que aqueles que ocupam cargos na igreja que não são ofertantes e dizimistas, eles são destituídos. Sem nenhuma obrigação. Não é? Na verdade, com compromisso de fazer a obra do Senhor. Expandir a obra do Senhor. Se a tua igreja é uma igreja que recebe dízimos e ofertas e não existe a expansão do reino de Deus, desculpa, você tem que pensar se você deve continuar contribuindo ou não. Se você deve continuar nessa igreja ou não. Vai buscar do Senhor e Deus vai te dar a direção. De repente, esse estudo é para isso. A direção de Deus para a tua vida, para que você possa encontrar o caminho correto de servir a Deus. Nos nossos cultos, a gente não fala de dízimo e oferta, nem de contribuição. Nós nunca falamos sobre isso. Mas Deus conhece o coração das pessoas e o nosso também. Então, é Deus que vai fazer as coisas. Como é que você acha que a gente sobrevive? Nós trabalhamos, vamos trabalhar. Mas em nome de Jesus, isso aqui pode crescer? Pode crescer. Mas só vai expandir a obra do Senhor se houver gente comprometida. Comprometida não com o seu ego, mas comprometida com a palavra de Deus. Finalizando, o poder do compromisso. Dê ofertas conforme as suas condições. Você está livre. Não aceite ou receba as palavras de maldição. Se quiser contribuir todo mês com um valor fixo para ajudar a manter os custos do seu grupo, da sua comunidade, da sua congregação, não há nenhum problema. Mas nunca mais se sinta obrigado a fazer isso. Olha, como se fosse um peso, senão Deus vai me castigar. Quando você procede dessa forma, você está diminuindo o poder da cruz em sua vida. Quando você acha que o teu dinheiro vai fazer a diferença, você diminui o poder da cruz, você diminui o poder de Deus através de Jesus. E, na verdade, a conclusão é você que tem que tirar. Você que tem que decidir. Se você é comprometido com o Senhor, amém. Continua ofertando, dizimando, contribuindo, como você quiser. Sem peso. Sem ser uma moeda de troca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus fala à sua igreja. Amém? Estamos aí com a nossa comunidade Crer.
te convidamos a estar com a gente. No próximo domingo nós vamos ter o culto da família e você é o nosso convidado, né? Convidamos você a se envolver conosco, a ter compromisso de criar a palavra, de criar e expandir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E te espero na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira nós vamos ter um novo estudo. O que nós vamos estudar? Só Deus sabe, porque é Deus que traz o estudo, a cada um que a gente traz, é Deus que traz o estudo. Gostaria de saber a tua opinião desses 3 estudos, né, que já estão aí na internet, já estão aí no YouTube. Gostaria de saber a tua opinião. O que você pensa? O que você acha? O que tem te motivado a dizimar, ofertar ou contribuir na comunidade que você está? Escreve aí para mim. Se você não quer escrever aqui embaixo, pode ir lá no site da rádio, www.radioviniarde.com. Lá a gente tem o WhatsApp da rádio, que você pode escrever por ali ou falar conosco por ali. Nós temos o e-mail da rádio, que a gente vai receber o teu e-mail e nós vamos te responder. Ou, se você quiser, liga para nós, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que esse estudo possa ter sido maravilhoso na tua vida e que ele possa vir a te fazer cada vez mais crescer na tua relação com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.